O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. De acordo com o governo estadual, o objetivo da medida é garantir que esses alunos não desistam de estudar. Em 2022, o Mato Grosso do Sul registrou 142 casos de violência escolar em função de alguma situação estética. Mas para falar melhor sobre o assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Geise Danúbia. Bom dia, Geise. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês hoje. Geise, sobre esse assunto, cirurgias plásticas, esse é o melhor caminho para evitar casos de bullying? Na verdade, pensar o bullying somente esteticamente, como a proposta, essa ideia que eles tiveram da cirurgia reparadora, talvez para evitar, seja um caminho, mas não o principal. A gente precisa entender que o bullying é uma questão social, de relacionamento entre pessoas. Então, o bullying é uma responsabilidade da escola, da família, da saúde mental, da estrutura psicológica de cada pessoa, de como tudo isso é trabalhado no dia a dia. Então, isso pode ser uma alternativa de reparação em casos mais extremos, mas não é a solução. Você falou sobre os diferentes fatores, que podem ajudar a evitar o bullying. A escola, a família, a sociedade como um geral, Como isso aconteceria? Como psicóloga, como a senhora indica que nós evitemos o bullying? Antes de tudo, como a escola é um ambiente onde a criança, o adolescente passa boa parte do seu tempo, muitas vezes até mais tempo do que com a família, é importante a escola trabalhar isso de forma lúdica, de acordo com a idade de cada criança, adolescente, através de um acompanhamento psicológico disponível na escola, palestras, de forma com brincadeiras, que faça com que o aluno, a criança, entenda que todos somos diferentes, mas todos precisamos ser respeitados, independente de nossas diferenças. E muito em casa também, que aí é o que a gente vê com muita frequência, é essa falha no relacionamento em casa. Muitas vezes a gente pode entender que o bullying acontece muito na sala de aula com outros alunos, mas muitas vezes isso acontece dentro de casa também, entre irmãos, nos familiares, e isso precisa ser evitado da raiz, indo até a raiz do problema. E uma das formas em casa é que os pais possam ter um diálogo com o filho, que estejam próximos a ele para entender o que eles estão sentindo, para ter esse tipo de conversa diária para evitar possíveis adoecimentos. Geise, a questão psicológica ela é muito importante nesse caso, Ali a autoimagem também entra nessa questão. Mas a cirurgia plástica, da forma como foi pensada, se atribuída junto com consultas com o psicólogo, ela poderia ser o caminho ou esse caminho está um pouco distante do que poderia combater o bullying? Na verdade, eu entendo que, dependendo do caso, porque tudo depende muito da situação, específica de cada pessoa. Dependendo do caso, quando já há um adoecimento e isso é algo persistente na vida do próprio indivíduo, do aluno, pode-se pensar nisso como uma forma de aliviar, até porque, como foi falado, a autoimagem é algo muito importante, porque aí diz da autoestima de cada pessoa, da autoaceitação. Então, se for algo que está adoecendo, não há mal nenhum que se possa pensar por esse lado. Mas o mais importante é a gente entender que existem outras formas de se combater o bullying que não seja essa, do lado estético somente. Porque quando a gente pensa o estético, a gente está tentando, de alguma forma, é um paliativo, é uma tentativa de melhorar a autoestima da pessoa e fazer com que ela não sofra bullying, tá? Mas, e por que aquilo que é dito para aquela pessoa afeta tanto? Isso precisa ser visto de forma mais profunda. E aí, por isso, a psicoterapia e outros tipos de cuidados psicológicos, eles são muito mais efetivos, para poder a pessoa entender quem ela é e, através do autoconhecimento, se aceitar e não necessariamente exigir e precisar da aceitação de outra pessoa. Muito obrigada pela sua entrevista, Geise. Disponha, estou aqui sempre disponível. Para mim é um prazer falar sobre saúde mental. Um abraço. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a psicóloga Geise Danúbia, que comentou uma decisão do governo do estado do Rio Grande do Sul que deve facilitar cirurgias plásticas reparadoras como a otoplastia em crianças e adolescentes que foram vítimas de bullying para tentar combater essa prática. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.